Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a sessão da tarde do primeiro dia da jornada, né, de 2021. Agora a gente vai receber o Gabriel Ferreira, aluno do professor Marcelino, aqui do Laboratório do Lieta, do nosso programa de pós. Gabriel, você tem 15 minutos, fique à vontade, pode começar. Beleza. Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Eu sou aluno do professor Marcelino, aí do Instituto, vocês devem conhecer. Também da professora Roberta, da Universidade Nova de Lisboa. E assim, a minha ideia hoje aqui é mostrar um pouquinho do que a gente faz lá no Lieta, na parte de ciências biológicas, tá? Eu vou falar então de uma análise multielementar de duas amostras biológicas, na verdade, neuroblastoma e ilhotas pancreáticas, que é um estudo que a gente está começando a fazer agora, utilizando microfluorescência de raio-x, tá? Então, assim, só para vocês entenderem como que, né, essa parte de biologia, né, ciências biológicas, biomédicas chegou no laboratório, isso começou com o trabalho da Roberta, minha orientadora, em 2009, com câncer de próstata, usando microfluorescência por radiação síncrotron. Depois passou pela Carolzinha, ela deu continuidade ao trabalho da Roberta, né, ela sugeriu uma suplementação, né, um tratamento para células prostáticas. Depois a gente passa pelo Eduardo, em 2016. Ele inicia, então, o estudo com neuroblastoma, que eu já vou falar melhor o que é. E depois eu começo meu mestrado em 2017, falando de neuroblastoma humano, em duas linhagens, né? SHSY e ASKNBA2, tá? Por que, então, neuroblastoma? Por que câncer? Né? Acho que o motivo não é muito difícil de vir à nossa mente, mas, por exemplo, em 2012, de acordo com o censo, 14,1 milhões novos casos e 8,2 milhões de óbitos. Ainda, esse tipo de câncer, que é o neuroblastoma, é o tumor sólido mais comum em crianças, infanto-juvenil, né? Então cerca de 8% total. E no caso do neuroblastoma especificamente, por que é tão crítico? Porque cerca de mais de 70% dos casos, né, da criança, quando ela descobre que ela tem neuroblastoma, essa doença já virou uma doença metastática, né? Ou seja, já fez metástase. Então, o objetivo geral dessa apresentação de hoje é mostrar um pouquinho sobre essas duas amostras em culturas 3D de células tumorais. Então, eu produzo as minhas próprias amostras na UFRJ, né, com auxílio de um laboratório de biologia, e estudo também aqui trago para a UERJ para poder estudar. E eu vou falar também um pouquinho sobre ilhotas pancreáticas, que é o estudo que a gente está começando agora com o pessoal do Hospital Universitário. Só para vocês entenderem, né, começar falando do neuroblastoma, é uma neoplasia originária, né, em células da crista neural. Esses três tumores eles se subdividem em neuroblastoma, ganglioneuroblastoma e ganglioneuroma, tá? Eles podem ter diversas localizações, inclusive a metástase também, retroperitônio, gânglios, mediastino, pelvis, pescoço, tá? Em algumas outras partes menos comuns. Por que o neuroblastoma e não essas outras duas variações? Porque o ganglioneuroblastoma é comum em adultos, mais comum em adultos, e o ganglioneuroma não necessariamente é uma doença maligna, né? É uma hiperplasia benigna, mas dependendo do tamanho, né, desse tumor, ele pode se transformar em algo maligno. Então, só para vocês terem uma ideia, né, falei uns nomes esquisitos, né? Então, a pelve, abdômen, tórax. Aqui eu tenho o gânglio simplático, que é um local bastante comum de aparecer no neuroblastoma. Para fazer isso tudo, a gente utiliza, então, a microfluorescência de raio-x. E por que microfluorescência? Basicamente porque ela tem uma boa análise espacial, ela também produz mapas bidimensionais em função das intensidades, e a dimensão do pixel, no nosso caso, lá no Lieta, é cerca de 25 micrômetros. Então, a ideia aqui, né, a microfluorescência é uma variação da fluorescência convencional. Então, eu tenho um feixe de raio-x incidente, né, incide na amostra, esse feixe é espalhado, produzindo um espectro de raio-x. Claro que esse feixe excita a amostra, produzindo uma vacância. E essa vacância que vai dar origem a algumas possibilidades do que pode acontecer aqui, mas o que a gente está interessado é na fluorescência de raio-x, produzindo esses picos, né, bem definidos, né, energias bem definidas, porque tem a ver com essa diferença aqui entre as camadas L e M. Então, eu tenho um espectro de raio-x, o espectro, né, de espalhamento, e eu conhecendo essas energias, eu consigo identificar os elementos. Uma grande vantagem da microfluorescência é que ela traz uma análise não destrutiva, dano térmico basicamente desprezível, muitas vezes, não é sempre, né, simplicidade,
na preparação das amostras, e uma grande vantagem mesmo é que ela traz uma análise assim, multielementar simultaneamente, né? Então, para identificar, por exemplo, esses elementos aqui, ferro, cobre, zinco, eu faço um espectro e eu consigo identificar ao mesmo tempo. Eu não preciso fazer várias medidas para identificar os elementos. Sobre análise não destrutiva, eu vou comentar mais na frente uma curiosidade. Então, basicamente, a microfluorescência, eu pegar a minha amostra, essa aqui é mesmo uma amostra de neuroblastoma, né? Essa amostra que eu tenho aqui, ela na verdade é a gente chama de esferoide, que é na verdade um conglomerado, né? Um agregado tridimensional de células. Essa linhagem que eu falei, SH e SK, são linhagens de neuroblastoma humano, que a gente adquiriu. Eles ficam, então, na UFRJ, a gente tem todo um protocolo biológico para a gente poder cultivar essas células em garrafas, um protocolo para elas se aglomerarem e para a gente retirar daquele ambiente, né, num ambiente controlado, esterilizado, uma estufa 37,5, enfim, e produzir esse esferoide, né, que é um microtumor, na verdade. E a gente traz aqui para o Lieta, para a UERJ, para estudar, é dividido em pixel, né? Cada pixel me gera um espectro de raio-x, tá? Eu, pegando esses espectros todos, né, e fazendo a distribuição por pixel, eu consigo formar um mapa bidimensional. Por que esse mapa é importante na parte de ciências biológicas? Porque ele traz informação da distribuição dos elementos, tá? Para eu fazer isso, eu utilizo o Tornado, que é um espectrômetro, tem uma câmara de vácuo, tem a possibilidade de colocar vácuo, a gente não utiliza, tem uma estação de trabalho, ele é um material, né, ele é isolado, tá? Ele é blindado. A amostra, então, fica no suporte, esse eixo aqui ele mexe em 3 dimensões, x, y e z, e tipicamente as condições experimentais para a gente é na ordem de 40 kV, 600 microampere, um ponto focal de 25 micrômetros, e muitas vezes eu utilizo filtros, né, de 100 e 12,5 micrômetros, para melhorar assim, o espectro em baixas ou altas energias, tá? Porque a concentração dos elementos que eu quero são concentrações tipicamente baixas em amostras biológicas na ordem de ppm, às vezes em ppb. Para você ter uma ideia, então, esse aqui é alguns esferoides, né? São 6 esferoides que eu tenho aqui. Eles têm na ordem de 300 micrômetros, um pouco mais, um pouco menos. São bem diferentes uns dos outros mesmo. E esse aqui é o mesmo esferoide, isso que eu acabei de mostrar, só que em suspensão. Então, lá na UFRJ, ele fica num meio de cultura, em suspensão. Você vê aqui, né, essas células elas estão se agregando, né, estão se agrupando para formar esse microtumor. São as 2 linhagens que eu trabalho. O resultado que a gente obtém, quando a gente tira um espectro de raio-x, é basicamente esse aqui. Esse espectro está cortado, tá, em 12 keV. Os elementos, então eu consigo identificar quais são os elementos, fósforo, enxofre, ferro, cobre, zinco, tá? O argônio é do ar. É importante saber quais são os elementos. É importante ver como esses elementos eles estão distribuídos. Então, isso aqui são mapas bidimensionais, né? Aqueles pixels. Então, o que isso é relevante para a gente? Porque eu posso ver aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho zinco, zinco e fósforo. Então, eles estão possivelmente fortemente correlacionados, né? Onde tem uma maior intensidade de zinco, também tem uma maior intensidade de fósforo, tá? Então, essas relações são importantes. No geral, amostras biológicas são distribuições heterogêneas. No caso do cobre aqui, ele ficou sem uma resolução, assim, sem formar, né, o mapa, porque o limite, né, a concentração dele é próximo do limite de detecção do equipamento. Não vou me atentar por esses resultados, mas só queria mostrar aqui que em todos os esferoides, a mediana, né, é uma estatística não paramétrica, é na ordem de ppm. Então, eu tenho, assim, alguns elementos e todos são concentrações bastante baixas, porque a nossa amostra é basicamente uma matriz de carbono e hidrogênio, 99% dela é carbono e hidrogênio, e 1% são todos os outros elementos. E todos esses outros elementos é o que eu estou querendo. Tá? Isso é um resultado que a gente já obteve para a parte do neuroblastoma. A gente ainda faz alguns testes e algumas outras, enfim, outras informações que a gente pode extrair. Hoje eu também não queria só falar de neuroblastoma. Eu decidi colocar um pouquinho sobre o estudo que a gente está começando, em parceria com o LMMC, que é um laboratório que fica ali no Pedro Ernesto, com o diabetes mellitus tipo 2. A ideia, né, ele já tem um estudo em andamento,
mas o estudo que eles fazem são um estudo assim, totalmente biológico. Eles fazem testes de imuno, de habilidade celular. Então, como que isso é feito? Eles têm um biotério, eles têm cerca de 100 camundongos, o C57BL 6J, eles ficam em um ambiente totalmente controlado, em umidade controlada, mais ou menos 10%. Gabriel, desculpa, Sim. você tem mais 5 minutinhos, ok? Show de bola, obrigado. Então, temperatura, luminosidade controlados, né? Ciclo de 12 horas claro, 12 horas escuros, alimentação extremamente regrada, eles mandam fazer a ração. E aí a ideia, né, desse estudo é estudar, na verdade, as ilhotas pancreáticas. Tá? As ilhotas pancreáticas, por quê? Porque elas estão relacionadas com a liberação de insulina e mielina, que estão certamente relacionadas com a diabetes tipo 2. A nossa contribuição para eles, isso aqui é um pâncreas inteiro, não é as ilhotas. Esse é um pâncreas que é de uma amostra que eles deram para a gente, então tem toda uma forma de manter o animal, uma programação para o sacrifício do animal, tem que seguir um conselho de ética. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que, às vezes, a gente pensa que na parte experimental é fazer medida, né? Pegar a amostra e fazer a medida, e não é tão simples assim. A gente enfrenta alguns outros problemas, e eu vou mostrar alguns deles para vocês aqui, de um protocolo que a gente está criando. Então, eu tenho um pâncreas, né? Um outro pâncreas totalmente diferente um do outro. E nessa imagem, você pode ver aqui, ó, eu tenho muito líquido, né? Possivelmente água. E esse líquido ele vai trazer para a gente um aumento do espalhamento, que não é algo que a gente deseja quando a gente faz uma análise de XRF ou micro XRF. Esse outro pâncreas ainda, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, é nítido ver que ele é espesso, né? Então ele não tem um formato, né? Uma amostra fina. Então, esse item 2 ele vai trazer o quê? Um problema de absorção e reabsorção de fótons na própria amostra. Também não é interessante para a gente, porque a gente quer saber a intensidade, né, relativa daquele elemento, daquela fluorescência de raio-x. Outros problemas que a gente enfrenta também na parte experimental é essas estruturas que a gente não sabe bem o que é, né? Então, a gente tem que estudar a nossa amostra, saber o que é, para a gente depois poder realizar uma amostra com certeza. Isso é o quê? Uma amostra de epitelial, enfim, é uma vascularização. E um outro problema que eu posso mostrar para vocês aqui é basicamente, ó, é uma superfície bastante irregular, né? Essa circunferência aqui tem na ordem de 300 micrômetros. O feixe lá do nosso espectrômetro são 25 micrômetros. Então, se eu tenho uma superfície extremamente irregular, isso também vai me trazer um problema, né? Então, vai prejudicar o meu mapa bidimensional, que é extremamente relevante. Como que eu soluciono isso? Criando protocolos experimentais. Então, antes de qualquer experimental fazer, né, no meu caso, amostra biológica, fazer uma medida, eu preciso ter um protocolo muito bem definido, e é nessa parte desse estudo que a gente está nesse momento. Só para mostrar alguns resultados, os elementos que eu identifiquei: fósforo, enxofre, potássio, manganês, ferro, cobre e zinco. Um mapa bidimensional de um desses pâncreas que a gente fez, né? Então, é interessante ver que na borda eu tenho maior intensidade de potássio, né, de cloro. Cálcio tem pontos muito bem definidos. Então, isso é extremamente relevante para a gente. Parte desse estudo, né, com o neuroblastoma, gerou um trabalho que a gente publicou, a gente foi em Córdoba, a gente foi no SRP, que foi um congresso que foi em Córdoba, a gente foi apresentar um trabalho e acabou publicando um artigo sobre neuroblastoma em 2018. Acho que a gente lançou em 2018, saiu em 2019. Tá bom? O que eu posso falar de conclusões gerais? De maneira muito sucinta, né, muito objetiva, mas assim, ó, por que a gente fala tanto desses elementos e eles são relevantes para a gente? Porque, por exemplo, o fósforo, ele está relacionado com uma molécula grande, né, então são biomoléculas, está relacionado com ATP, né, que vai dar energia para a célula. Ainda o ATP pode estar relacionado com produção de espécies reativas de oxigênio, e essa espécie reativa de oxigênio pode produzir um estresse celular e produzir uma morte celular. No caso do câncer, né, o microtumor, ele prejudica muito o microambiente, né, em volta daquelas células cancerígenas. E esse microambiente pode ter influenciado pela concentração desses elementos. E isso pode fazer com que aquela célula programe sua morte, né, faça uma apoptose. O enxofre, então, por exemplo, é matriz extracelular, então, fatores de crescimento
no caso de um microtumor, isso é relevante. O potássio com equilíbrio iônico, né, transmembrana. E, assim, de forma geral, todas essas amostras que a gente faz, tanto o mapa, quais são os elementos e como eles estão distribuídos e correlacionados, contribuem com uma ferramenta para a gente poder entender melhor o desenvolvimento da doença e como que os elementos estão relacionados. Os elementos são chamados oligoelementos, e isso vai ser extremamente relevante na produção, né, na compreensão de novos tratamentos e também na compreensão da doença. Tá? Por último, não podia deixar de agradecer todos os órgãos de fomento, ao LIETA, os colegas da pós, o LMMC, que cedeu algumas amostras e vai ceder para a gente, o ICB, o Instituto do FRJ, que, né, é um parceiro nosso, e o programa e a UERJ. Tá bom, gente? Obrigado. Eu acho que essa era a minha mensagem. Obrigado, Gabriel. Parabéns aí pela apresentação. Muito legal. Okay. Então, abrimos a sessão das perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Gabriel? Natan, manda ver. Oi, Gabriel. Primeiro, parabéns pela apresentação. Me tira uma dúvida, você mostrou 2 trabalhos. O primeiro trabalho, o do câncer, você ainda consegue fazer aquela análise de espectroscopia ainda em cultura ou precisa estar com tecido vivo, né, no tumor? Não sei. Não, então, para fazer análise de fluorescência, eu tenho que extrair ele de uma célula dessa ambiente, né, dessa cultura. Entendi. Eu até coloquei uma imagem aqui prevendo que isso pudesse ser uma pergunta. Eu tenho aqui, ó, todo o protocolo de cultura 3D, eles ficam numa placa de 96 poços com fundo em U, e essas células elas vão se agrupando, formando um microtumor. E aí isso fica numa estufa, num ambiente controlado, 37,5, com nível de oxigenação controlado. E aí, para eu tirar daqui e fazer a minha análise, eu tenho também um protocolo de fixação desse esferoide, desse microtumor, e aí sim eu tenho que lavar, enfim, todo um protocolo, e trago para a UERJ para poder analisar. Eu não consigo fazer análise em cultura. Entendi. Não de microfluorescência, né? É porque eu estava pensando, não sei, talvez fosse até uma sugestão, não sei se vai ser possível, porque você está falando que esse câncer que você estava estudando, ele já ocorre e já teve a metástase, né? Muitas vezes. O que acontece, eu estava pensando, se você consegue construir o câncer em cultura, ele geralmente sofre uma transição de fenótipo, né, para poder fazer a metástase. Então, se você comparasse, talvez, essa análise de espectroscopia do fenótipo da metástase e o outro fenótipo de aglomeração, se de repente isso ia mudar as concentrações de você encontrar, não sei, de repente ia ficar a mesma coisa. Não, então, aqui de forma... não, legal. Isso de fato é assim, uma proposta, e a gente tem essa pretensão que na realidade pegar essas mesmas células e propor tratamentos, né? Então, com cloreto de zinco, enfim, alguns tratamentos que tem na literatura, e ver como que essas células respondem. Essas células tumorais respondem a esse tratamento. Elas morrem, elas regridem, elas continuam viáveis. Isso é uma coisa. Então, é uma coisa que a gente vai fazer. O Eduardo fez uma parte disso no trabalho dele. Aí veio a pandemia, dificultou um pouco a nossa vida. E uma outra coisa, para poder comparar, né, como você comentou, é utilizar uma amostra controle. Ou seja, uma amostra que não é de neuroblastoma, é um tecido também de crista neural, às vezes a gente utiliza de camundongo, para poder fazer esse mesmo teste e ver o que acontece com essas células. Entendi. Não, legal. Acho que era essa a minha dúvida. Legal, obrigado. Mais alguma pergunta para o Gabriel? Acho que não. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua apresentação. Parabéns. Vamos dar seguimento aqui. O próximo é o Gabriel Campos, né? Palmas também. Valeu. Gabriel